ecoar a boa nova. Querigma. O querigma é aquele anúncio básico da fé. O tema de hoje é o amor de Deus. Nós vamos ver nas Escrituras como é o amor de Deus. Então, Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. Pedro respondeu: Jesus é o Cristo. E hoje, para nós, quem nós respondemos que é Jesus? Na nossa sociedade, muitos acham Jesus um gênio, um psicólogo, mas essa não é exatamente o mais importante dele, a essência. A essência, se nós virmos Jesus só como mais um filósofo, mais um guru, nós vamos perder a essência dele. Jesus diz assim: Quem me viu, viu o Pai. Então Jesus é a imagem de Deus porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essa é a essência. Não adianta nós também falarmos que Jesus é o nosso Salvador se nós não soubermos dizer por que nós precisamos de um Salvador. Por que precisamos ser salvos? Então a proposta da Crisma, a proposta em todos os temas do querigma, é que nós mergulhemos na vida de Jesus, no que ele fez, como ele viveu. A partir da vida dele, nós tratamos dos temas. Então, na primeira carta de João: Caríssimo, amemo-nos uns aos outros, que o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, e nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado seu Filho para a expiação dos nossos pecados. Então, esse trecho fala do amor de Deus e que Deus é amor. E como que nós sabemos que Deus é amor e que ele nos ama? Bom, é, Deus entrega o seu Filho em expiação dos nossos pecados. Deus entrega o seu Filho para nos salvar, mas por que nós precisávamos de um Salvador? Vamos entender da seguinte forma: imagina que eu sou convidado para uma festa. Eu vou lá na festa e naquela festa ocorre alguma coisa e eu ofendo um convidado muito próximo do anfitrião. Como seria difícil eu ficar naquela festa tendo ofendido um convidado muito próximo do anfitrião da festa, né? Muito desagradável. Imagina se ofendeu um pai, a mãe ou irmão do anfitrião. Um amigo muito querido. Muito difícil, constrangedor ficar na festa. Mas agora imagina que a minha ofensa tivesse sido ao próprio anfitrião, dono da casa. Então, assim, dá para entender que a situação seria ainda mais vexatória. Imagina no aniversário de uma pessoa, você é convidado para a festa, tem um mal entendido lá e você ofende a própria pessoa dona da festa e os outros ficam te olhando. Muito mais vexatório, né? Então dá para ver que a ofensa, a gravidade dela, de certa forma, depende não apenas do que é feito, mas também de a quem é feito, né? Então o problema do pecado é que ele é uma ofensa a Deus. Sendo uma ofensa a Deus, Deus tem dignidade infinita. Assim, não tem nada que eu possa reparar uma ofensa que eu fiz contra Deus. De modo que eu, você, Adão, Eva, para todos nós que ofendemos a Deus, a sentença só pode ser uma. Pela justiça divina, a condenação. O único que pode reparar uma ofensa cometida contra Deus é o próprio Deus. E é aí que vemos a importância, é aí que vemos a necessidade de termos um Salvador. Por isso, Jesus carregou nossos pecados na cruz. Quando ele vai no Calvário, quando ele está ali na última ceia, ele assume o lugar do Cordeiro, ele se oferece em nosso lugar e sofre as consequências do pecado até a morte e até a se sentir abandonado. Quando ele grita: meu Deus, por que me abandonaste?
Então, quando Jesus sofre pelos nossos pecados, é o sofrimento na carne e na alma. Ele sofre como se ele tivesse cometido um pecado, sem, no entanto, ter cometido o pecado. A alma dele também, ele também sente aquela, cadê o Pai? Igual nós que não sentimos a presença de Deus quando pecamos, apesar dele não ter pecado. Então, essa é a nossa necessidade de Salvador. E de ter mandado o seu Filho único, Deus feito homem, aceitar sofrer por nós, nada somos, isso nos mostra o amor de Deus. Continuando, na próxima parte da mesma carta, do mesmo capítulo. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus nele. Então, o que mostra que nós permanecemos em Deus e estamos com Deus é porque Deus é amor. Olha, nós não podemos amar a Deus que não vemos, se nós não amamos ao nosso irmão que vemos. Então, continuando. Nisto é perfeito em nós o amor. Tenhamos confiança no dia do julgamento, pois, como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Então, por que que o amor lança fora o temor? E em que sentido nós às vezes falamos que se deve temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus como se ele fosse nos fazer algo mal, mas é temer desagradar a Deus. Se eu tenho um amigo muito próximo e vou comentar algo desse amigo numa roda, eu penso bem antes de comentar. Eu não quero comentar nada de uma forma que eu machuque esse amigo, né? Então, eu não quero fazer nada que vá machucá-lo. Não quero fazer um comentário inapropriado. Não quero fazer nada contra o meu amigo. Eu amo o meu amigo. Então, esse é o temor de Deus. Eu não quero fazer nada contra Deus porque eu amo Deus. Então, o temor de Deus não é ter medo dele, da pessoa dele, como se ele fosse nos fazer mal, mas é ter medo é temer ofendê-lo. É aquele respeito, aquela dignidade que você tem que ter, como você tem com um amigo que você ama muito. De não fazer coisas que você sabe que vai ofendê-lo. E sabemos que estamos no amor de Deus se amamos os nossos irmãos. Porque isto é o cumprimento dos mandamentos. Os mandamentos se resumem no amor. Então, Gálatas. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazeis os apetites da carne. E os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Então, olha só, quando nós temos a realidade de espírito e carne, né?
Nossa condição humana, carnal, nos impõe necessidades, tanto de se alimentar, quanto os próprios prazeres da própria carne, igual relação sexual no casamento. Se nós vivermos para os prazeres da carne, a comida, o sexo, enfim, o, a bebida, o luxo, nós não temos como viver na liberdade dos filhos de Deus. Por quê? Porque essas coisas nos prendem, elas nos viciam, elas nos escravizam. Então, para termos uma vida livre, amar livremente o próximo e ser livre para servir o próximo, é preciso passar pelo processo de purificação. Ou seja, é preciso deixar-se ser conduzido pelo Espírito. Pelo amor ao próximo e a Deus. Como está dito, os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Quem faz isso, quem consegue fazer isso, é verdadeiro. Para que isso seja feito, é preciso ser livre, é preciso não querer ter prazer com as pessoas ou tirar coisas das pessoas, mas ser livre diante delas e livre para amá-las e amar a Deus. Por isso, o processo de purificação da alma, quando a gente vai se aproximando de Deus. Purificação da vida, né? Tanto corpo quanto alma. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para entendermos isso, caridade é como se fosse um sinônimo de amor. Enquanto a palavra amor se refere mais ao sentimento de gostar de alguém, vamos assim dizer, a caridade é um ato concreto de ajudar alguém. É esse sentimento posto em prática, são as obras. Esse sentimento com as suas obras. Na Bíblia, normalmente, caridade e amor são basicamente sinônimos, né? Aqui uma questão de traduções de Bíblia, alguns traduzem essa passagem como amor, outros como caridade. Mas, ou seja, aqui nós estamos falando de caridade ou de amor, essa passagem. Então, se eu não tiver amor, ainda que eu cante belas músicas, faça louvores a Deus, é como um sino que soa, né? O sino soa lá na igreja, mas ele não ama ninguém. Pode soar bonito, mas ele não ama ninguém. De que isso vale, né? Ainda que eu entregasse o meu corpo em sacrifício, de que isso vale se eu não tenho amor de fato? Ou seja, ainda que Jesus tivesse ido para a cruz, se ele não amasse, o que teria valido o sacrifício dele? Nem o dele, nem o meu, nem as minhas boas obras, nem as suas valem nada se não forem por amor. Então, muitas vezes as pessoas podemos fazer as coisas por interesse, para ganhar. E na nossa vida nós temos que medir o quanto crescemos na vida espiritual pelo amor. Aqui dá muitos exemplos nessa passagem da oposição entre as obras do corpo da carne e as do espírito, né? Aquilo que é guiado pelo amor, aquilo que é guiado pelo espírito tem como finalidade o amor, o serviço ao próximo. Então não guarda rancor, não se irrita, não se alegra com a injustiça, se rejubila com a verdade, crê, espera, suporta. O amor, a caridade, quem vai crescendo no amor a Deus e ao próximo, passa a ter esses comportamentos, né? Isso explica muito o que aquela passagem anterior de Gálatas nos falava. Continuando a passagem. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, os dons da língua cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial,
A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como sou conhecido. Por ora subsiste a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Ou seja, na eternidade, o que vai ficar é a caridade, é o amor, é o que fizemos por amor. As coisas desse mundo, ciência, conhecimento, elas vão passar. Esse mundo vai passar. O que ecoa para a eternidade é o que fizemos ou o que deixamos de fazer por amor. Como veremos agora na próxima passagem. Como é então o julgamento de Deus? Vamos ler aqui um pouco sobre como Jesus conta o julgamento. Jesus conta o julgamento assim: então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolheste, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe dirão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, como Jesus conta o julgamento dos que vão para o céu? São aqueles que deram de comer a ele, de beber a ele, que o vestiram, que o assistiram. E aí eles perguntam: mas quando foi, Senhor, que demos de comer ou de beber? E Jesus responde: quando fizestes isto a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Ou seja, Jesus não está aqui. No julgamento, as pessoas estão sendo ditas salvas e benditas por Jesus pelo bem, pelo amor, pela caridade que tiveram com o irmão. Pelo que declaravam, pelo que sabiam, por quanto estudaram, por quanto se aprofundaram na palavra de Deus, inclusive, não e nas ciências dos mundos, e na ciência do mundo, não. O julgamento é pelo bem que você fez ao próximo. E Jesus fala: o bem que você fez a mim foi o que você fez ao próximo. Ou seja, o amor de Deus reflete-se no amor ao próximo. Como está dito lá naquela passagem anterior, não pode amar a Deus a quem não vê, quem não ama o irmão a quem vê. E agora, na próxima parte da passagem, ele se voltará em seguida para os da esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Que tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Era peregrino, e não me acolheste. Nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão, e não me visitaste. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, na prisão e não te socorremos? Ele responderá: em verdade eu vos declaro, toda vez que deixaste de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Então, também o julgamento dos condenados é pelo que deixaram de fazer de bom, pelo que deixaram de fazer ao próximo. A caridade, o amor que não tiveram para com o próximo, Deus diz: também não me amaram. Então veja, o julgamento é pelo que fazemos ou deixamos de fazer concretamente na vida, ao próximo. Então, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2478. Para evitar o juízo temerário, cada um
procurará interpretar em sentido favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e os atos do seu próximo. E aí vem a citação de Santo Inácio. Todo bom cristão deve estar mais pronto a interpretar favoravelmente a opinião ou afirmação obscura do seu próximo do que a condená-la. Se de modo nenhum a pode aprovar, interrogue-se sobre como é que ele a compreende. Se ele pensa ou compreende menos retamente, corrija-o com benevolência. E se isso não basta, tentem-se todos os meios oportunos para, compreendendo-a bem, ele regresse do erro são e salvo. Ou seja, também quando vamos conversar com as pessoas, quando vamos discutir ideias, quando vamos aprender sobre a palavra de Deus, ou sobre ciências do mundo, ou sobre qualquer assunto de política, religião, sociedade, cabe isso. Mas principalmente aqui, Santo Inácio está falando, evidentemente, do contexto de igreja, né? Se um irmão da fé fala algo que está errado na fé, primeiro tentemos entender como ele conta, se ele às vezes está usando um termo errado, mas no fundo o pensamento dele está certo. Se a gente pode entender aquilo do lado mais positivo possível. Se depois de tentar entender isso e às vezes até conversar com ele, não tem jeito, aquilo está errado, então com benevolência, com mansidão, com amor, com carinho que tanto distinguia Jesus, tentemos então deixar claro para o irmão como a questão deve ser tratada, mas com amor, claro, né? E claro, para nós católicos, sempre olhando o que a igreja ensina, o que a Bíblia ensina, o que o catecismo ensina, o que o magistério ensina. Sempre olhando o ensinamento da igreja e a vida de fé que nós temos. Isso vale tanto para palavras quanto para atos do próximo. Então vamos nos abster de julgar o próximo e de seja os atos do próximo, as palavras do próximo, sempre analisarmos as questões com amor, principalmente na igreja, mas também fora dela, na política, na sociedade, no futebol, na ciência, nos estudos, no trabalho. Sempre ter amor com os atos e com as palavras do próximo e tentar entendê-las da melhor forma possível. Que essa atitude de amor com o próximo possa se estender também toda a nossa vida de trabalho, oração, estudo. Porque o amor ele não é vivido só dentro da igreja. Tudo aquilo de dar de comer ao visitar quem está na prisão, dar de comer a quem tem fome, vestir o nu, tudo isso são coisas que vão além do nosso local de culto, vão para a nossa vida como um todo. Também ajudar nas tarefas domésticas e tudo, para que toda a nossa vida, na família, na sociedade, no trabalho, nos estudos, na igreja, seja perpassado pelo amor, pela caridade, pelo olhar para com o próximo. Porque lembre-se, não ama Deus a quem não vê, e não ama o irmão a quem vê.